A verdadeira fonte de cura, parte 11, cura desde a fonte, cortando a raiz de sua dor. Seção 1, ensinamento. Então, nós vamos começar falando um pouco sobre o tópico de hoje, que é cortando a raiz da dor. Cortar a raiz da nossa dor, seja uma individual ou coletiva, pode ser familiar, pode ser também coletivo de uma comunidade. Há várias fontes. Uma tem a ver com o eu. A gente sempre fala como eu, o ego, e como isso se relaciona, essa raiz, como ela está conectada com o refúgio interior. Então, basicamente, as práticas do refúgio interior, da consciência interna, da autoconsciência, como que essa autoconsciência, na verdade, ajuda a superar a raiz de todas as nossas dores. Então, eu queria fazer uma conexão aqui com isso. Então, um exemplo. Todos sabemos como o sentido de eu é bem complexo quando a gente pensa sobre o eu. Se nesse momento, se você olhar para si mesmo, todas as pessoas que estão escutando aqui nesse momento, todos nós estamos sempre dizendo eu e somos diferentes eus. Essa sensação de eu que você tem, ela não continua a mesma, ela muda. Ela tem várias faces diferentes. Quando você está muito excitado, feliz, é um eu. Quando você está triste, deprimido, é o mesmo eu. Quando você se sente totalmente perdido e desconectado, mais uma vez, é aquele eu. Quando você está nervoso, irritado, é o mesmo, o eu. Quando você sente paz, calma, conexão também, a quietude, ainda é uma sensação de eu, que aparece de formas diferentes e faces diferentes. Então, basicamente, o eu é a raiz de todas as dores, seja a individual ou coletiva. No ensinamento, se fala como superar isso. Então, todos os ensinamentos Dharma querem falar como superar isso. Mas nós não temos como superar a menos que tenhamos uma sensação de conexão uns aos outros. Apenas por um momento, apenas contemple isso. Em todo o Dharma, nos ensinamentos, se fala sobre superar o ego. De certa forma, em todas as escolas budistas, com certeza, falam sobre isso. Um propósito único que todos concordam de todos os veículos e doutrinas é superar a sensação da mente que se apega, o eu. Então, quando eu digo eu, o ego, o objeto eu, não existe. Então, superar isso, tem vários caminhos e práticas diferentes. Todas as 9 formas diferentes, os sistemas e razões que são diferentes uns dos outros por causa dos seus métodos. O veículo mais superior, os métodos mais superiores devem ser usados. São os 4 sistemas do budismo.
Todos eles têm certa não concordância sobre como superar a mente que se apega, o eu. Nossa experiência individual também é semelhante. Todo sentimento que você tem, agora, se você olhar para isso, alguns de vocês talvez estejam muito excitados e felizes, outros talvez estejam tristes, outros perdidos. Mas nada é muito diferente um dos outros se você pensar em relação ao eu. Tudo é muito similar. Alguns desses eu, a gente às vezes faz toda uma questão em cima, às vezes a gente ignora, outros a gente cuida demais, mas todos, de certa forma, são o mesmo, não há muita diferença. Tantas faces do eu, diferentes. Sempre, ou qualquer forma em que esse eu se manifeste, reconhecê-lo é a coisa mais importante. A coisa mais importante é reconhecer o eu, que é a fonte de todas as dores. Vamos pensar sobre isso. Por exemplo, quando você está com dor, sofrendo, as pessoas dizem algo, isso realmente me machuca. Isso realmente dói. Você me machuca. O evento que produziu essa experiência, mas a experiência é muito pessoal. Então, naquele momento, se você olhar para dentro, quem é este eu? Eu queria ser aceito, reconhecido, respeitado, mas não recebi isso. Isso machuca. Então é um senso muito específico de eu que está lá, que está se sentindo machucado, sofrendo. Mas esse eu específico, se ele não estiver lá, se ele estiver aberto e alegre, a dor não vai estar lá. Porque aquele eu não tem todas as qualidades para ser machucado, porque ele é aberto, muito aberto. Você olha para certas pessoas que são tão vulneráveis, eu conheci muitas pessoas assim na minha vida. É difícil saber como se comportar na frente delas. Você não sabe o que fazer. Você fala algo e é um problema. Se você não fala algo, é um problema. Porque elas sempre leem da forma errada. Porque o eu que elas têm apenas sabe como produzir dor. E elas são muito boas em produzir dor. Não importa qual seja a situação, não importa o que você diga, elas vão ler isso de uma forma que vai fazer com que elas sintam dor. Essas pessoas em particular, elas estão realmente presas profundamente em dor e não conseguem ver de outra forma, apenas com a ótica da dor, apenas como produzir a dor. Em algumas outras situações, as pessoas dizem, por exemplo, tem pessoas que fazem um trabalho psicológico. Então você está sentindo dor e um aspecto seu diz, eu sinto dor, preciso de ajuda. Então existe um eu que está sofrendo e existe o eu que sabe que precisa de ajuda. E existe um outro eu que está procurando por ajuda. E existe um outro eu que duvida que vai conseguir ajuda. Existe um outro eu que está pensando que tipo de ajuda eu preciso. E existe um outro eu dizendo, talvez nada disso vai me ajudar.
muitos eus. Talvez exista um eu que diga, está realmente me ajudando. É esse eu que reconhece uma ajuda que dá suporte? Esse é o eu verdadeiro? Não, também. É um outro. É uma outra camada de eu. Mas talvez melhor do que o problema. Porque parece vir, pelo menos naquele momento, como uma solução. Ele responde totalmente à pergunta da autorrealização? Com certeza não. Porque é uma outra camada do mesmo caminho. O caminho que é a fonte de toda a nossa dor individual e coletiva. Então, conforme estou falando, quero que todos pensem, olhem para o seu próprio nível pessoal, na sua própria vida, que toda a dor que você experimenta na sua vida, você está produzindo nesse momento, nessa vida, talvez, mesmo você está produzindo dor em vida de outras pessoas, talvez você seja responsável por uma dor coletiva de grupo que esteja experimentando, por exemplo, na família, no relacionamento, num grupo de pessoas. Apenas por um momento, fique consciente. Tente olhar mais profundamente para dentro e ver de que forma isso está conectado. Que forma de eu está conectada. Então, a primeira coisa importante é realmente reconhecer isso, esse aspecto um pouco mais, de uma forma experimental, refletindo para dentro. O eu está causando todas as dores. Existe um eu que não quer causar dor, mas tem um eu que ao mesmo tempo está causando dor. Por exemplo, pais. Eu não acredito que nenhum pai gosta de machucar seus filhos. Ou filhos não querem machucar seus pais. Ou num relacionamento amoroso, ninguém quer machucar o outro. Mas existe o eu que não quer ferir. Talvez se você olhar para si mesmo, existe um eu em você que você não quer machucar os que você ama. Mas aquele eu é fraco. Quando o seu verdadeiro sentido de eu está obscurecido por seus pensamentos, emoções, ansiedades, tudo fica com mais nuvens, sem descanso, desconectado. Desse local desconectado, o comportamento do seu corpo muda, sua voz muda. Seu vocabulário muda. Você está consciente naquele momento? Você está machucando alguém. Uma mãe está machucando o seu filho, um pai está machucando o seu filho. Você está machucando alguém que você ama. Se você não queria machucar, o eu que não queria machucar, mas tem o eu que está machucando ativamente naquele momento, quando a pessoa não está consciente disso. Isso acontece ao mesmo tempo. Um está mais suprimido, o outro, ele está dominando. Isso acontece em quase todos os relacionamentos.
E algumas pessoas vivem mais de um lado do que do outro. Elas vivem mais produzindo dor o tempo todo do que no outro lado do amoroso. Algumas pessoas vivem mais equilibradas, outras vivem mais do lado amoroso. De que categoria você participa? Fique consciente. Pode mudar? Claro que pode mudar. Nós vamos falar sobre isso. Mas antes, para saber a fonte, essa é a fonte. Não importa quem é a pessoa. A pessoa pode ser um grande praticante, pode ser um grande professor, até mesmo um yogi. Todo mundo tem seus momentos. Ninguém intencionalmente quer machucar outra pessoa, mas as pessoas fazem. Por quê? O verdadeiro eu está obscurecido. A dor, a identidade de dor se manifesta. A identidade de dor se manifesta. Apenas fique consciente disso um pouco. Estou dando esses exemplos filosóficos também. Se você olhar na tradição tibetana, nas escolas budistas tibetanas, ao menos as escolas como... Se você incluir o Bon, existem 6 escolas. Se você não pensar no Bon e pensar no budismo, há 5 escolas. Todas essas escolas diferentes são primariamente, elas passaram a existir não por diferentes opiniões sobre a compaixão ou do bodhicitta, a sua noção, seu entendimento, as coisas que elas não concordam sobre o que é a sabedoria, o que a sabedoria é, se você falar num nível mundano, significa a experiência, a verdadeira realização do eu. Uma pessoa poderia dizer a realização do vazio ou a realização do Jnata, a realização da ausência do eu. Então, há diferentes formas de ausência do eu. Então, você tem que primeiro definir o eu antes de entender o que é a realização da ausência do eu. Então, todos os sistemas diferentes, eles chegam numa teoria muito simples. Chega nessa identificação do que é o eu. Eu estou sempre tentando fazer isso ficar simples. Mas para muitas pessoas que estão escutando esse webcast, não necessariamente não tem muito background sobre esses ensinamentos. Então eu estou tentando manter isso de uma forma sofisticada, profunda, todos esses ensinamentos profundos, de uma forma simples, em linguagem simples. Então não importa, você tem que ver como você identifica o eu. Como dissemos, na família ninguém quer machucar uns aos outros. Mesmo professores e yogis, eles não querem machucar os seus alunos, mas isso acontece. Todas as diferentes doutrinas e sistemas, todos passaram a existir porque há diferentes noções do que é o eu. Todas as escolas diferentes no Tibete,
Ao invés de cada indivíduo, cada professor foi tentando fazer o seu clube, fazer uma escola, isso não foi a razão, o caso para o surgimento. Acho que a razão foi mais... Uma boa razão é que é uma noção mais profunda de entendimento sobre o que é o eu. E aí surgiram então essas diferentes escolas e tradições. São diferentes entendimentos. A complexidade é similar, mas todos os diferentes sistemas... A complexidade individual de cada um. As minhas palavras não estão saindo muito boas, ele falou. Então, se você olha para si mesmo, quantos aspectos diferentes do eu você sente? É a mesma complexidade. Quantos diferentes sistemas de doutrinas existem? É bem similar. Claro, do ponto de vista do Dzogchen, a verdadeira fonte de cura, desse ponto de vista, basicamente é dizer, a menos que você perceba a verdade que não muda sobre a mente não conceitual, que existe um sentido de eu sem fim, sem dor. Isso parece legal, bonito, doce, mas ainda há dor. So these are a little bit kind of some sense of Então isso é um pouco um background sobre qual é a fonte dessa dor individualmente, coletivamente, na família, em grupos de pessoas, nas escolas do Tibete, em sistemas fixos, nos veículos para a iluminação. Tudo discute isso. Mesmo você mesmo, a forma em que em um único dia, quantas vezes você muda de um para o outro, são todas as diferentes faces do mesmo eu, que é a fonte de toda a sua dor. Até que uma pessoa reconheça isso, until somebody recognizes that, there is no way to overcome that. Até que uma pessoa reconheça isso, não há nenhuma forma de superar isso. Então agora, eu espero que esteja um pouco claro. Vamos falar um pouco do sentido de eu, como ele se relaciona ao refúgio interior. Então, como esse aspecto do refúgio interior ele está ligado e como superar essa sensação de toda fonte de dor com o suporte, a realização do nosso refúgio interior. Como é que isso vai ajudar? Por exemplo, o primeiro... Eu sei que vários de vocês aqui estão provavelmente não muito familiarizados com esses ensinamentos. Alguns talvez estejam aqui pela primeira vez. Então, eu espero que você esteja experimentando alguma coisa. Ao menos experimentando a presença da nossa conexão e de todas as pessoas, a presença, que estão participando nesse momento, e um pouco da presença de si mesmo. Eu espero que vocês consigam entender algumas das coisas de que estou falando. Então, como a oração do refúgio, vamos colocar aqui a oração do refúgio. Na primeira oração de refúgio, quando a gente fala, toma o refúgio neste corpo de vacuidade,
Nós estamos falando no refúgio dentro de nós mesmos. Então vamos por um momento falar sobre essa noção de autorrealização. O que significa introduzido a você mesmo, conhecer a si mesmo, ou se autorrealizar, autoperceber. Por um momento. Vamos refletir sobre o que significa conhecer a si mesmo, ou no ensinamento, como ele diz, introdução ao Dzogchen, às vezes a autorrealização. O que isso significa? Então, antes da gente falar do que isso significa, vamos falar das coisas que a gente geralmente não pensa sobre o que significa autorrealização. E eu vou tentar dizer o que não é verdade. Por exemplo, todos esses diferentes aspectos e faces, como uma face do eu, essa sensação de eu, tantas camadas e camadas e camadas. E às vezes, eu sempre dou um exemplo de um amigo meu que diz: depois de ter um relacionamento estável por muitos anos, e já não sente mais nem ciúme, nunca sentiu ciúme, porque o parceiro era muito estável, leal, conectado. E num certo ponto, o relacionamento terminou e ele está sofrendo e ele percebeu no sofrimento, ele era estável, não tinha ciúme no seu relacionamento, mas aí ele começou a perceber que havia muito ciúme. E ele disse que começou a perceber a si mesmo. Nos últimos 10 a 15 anos eu não percebi, mas agora eu comecei a perceber a mim mesmo. E eu perguntei, por que isso? Ele estava tendo alguma autorrealização. Então, o que é isso? Ele disse, eu percebi que eu tinha ciúme. Eu não lembro exatamente como ele disse, mas basicamente ele estava dizendo que eu percebi a mim mesmo porque percebi um grande ciúme dentro de mim, que ele nem percebia, não aceitava que tinha. Então essa forma, às vezes, de falar, os psicólogos também, os terapeutas, eles estão tentando trabalhar com o paciente sempre, tentando se conectar com si mesmo. Então eles falam, esse não é você, esse não é você, esse não é você. Quem é você? Então, isso é quem você é. É seu pai? É sua mãe? Seu professor? Ou você é uma boa pessoa? Você é uma pessoa ok? Então chega-se à conclusão de que identificar uma pessoa naquela pessoa. Então eu digo, conecte-se com isso, viva isso. É quem você é. De acordo com esse ensinamento, você pegou tudo errado. Isso não é quem você é. Essa é outra camada de você, que é melhor para você. Serve melhor do que as outras faces da sua dor. Parece um pouco menos dolorida. Pelo menos nem parece que tem dor. Mas mesmo quando há dor, você está um pouco mais feliz com essa. Você sente que não tem aquela face de dor. Mas nenhum desses é o eu, basicamente. Então vamos clarificar isso. Nenhum desses eus que você se refere, que a gente se refere, este não é o eu. Não é o autorrealizado. Não é o eu. Quando a gente fala sobre a autorrealização.
Então, os psicólogos às vezes estão trabalhando, tentando definir o eu. Nenhum desses eus também é o eu quando a gente fala da autorrealização, nenhum deles. Nem você, quando você sente uma experiência dizendo eu, uma boa forma de sentir o eu positivo, nem isso é você. Tudo isso também são fontes de dor. E alguns produzem mais ou menos dor, mas tudo, no final, você não está sem dor, não é livre de dor. Então, isso é muito importante perceber de início. Vamos voltar. O que é, então, essa noção do eu? O que é a autorrealização? Sentido de autorrealização tem um componente. Na oração do refúgio interior, quando eu falo, tomo refúgio nesse corpo de vacuidade, nesse corpo de luz, e tomo refúgio no corpo da grande bem-aventurança, esses três aspectos são o sentido de eu. Nenhum deles está completo sozinho, mas todos são parte dele. Talvez, se você quiser falar apenas uma linha, você vai dizer: a realização é um estado inseparável de consciência e vacuidade. Isso é autorrealização. Vou repetir de novo. A realização é um estado inseparável de consciência e vazio. Isso é autorrealização. Então, um estado inseparável é o eu. Nenhum deles sozinho. Mas um estado inseparável de vazio e consciência. Isso pode ser referido como o eu. Você pode... Nenhuma etiqueta, nenhuma denominação vai funcionar. Mas se você tivesse que dar uma denominação, essa seria a última denominação. Pelo menos para mim, essa é a que provavelmente mais simples definição existe para isso. Então, o primeiro refúgio, quando a gente fala sobre tomo refúgio no corpo de vacuidade, o que é o primeiro corpo? Para que ele serve? Ele nos ajuda a superar a fonte da nossa dor. Então, um exemplo muito essencial da prática. Tenho certeza que muitos de vocês já ouviram isso muitas vezes, mas talvez não o suficiente para realmente perceber. O despertar disso. Por exemplo, uma palavra como deixe isso como está, como é. Não elabore, não mude, não coloque esforço. Você já ouviu isso o tempo todo, nesses grandes ensinamentos. Leaving it as it is. Deixe-a como é, como está. Just breathe deep. Apenas respire profundamente. Não importa qual a sensação de eu que se manifeste agora, nesse momento na sua vida, cada um individualmente, todos somos diferentes. Some of you might be very happy. Alguns de vocês talvez estejam muito felizes. Healthy. Some of you might be very confused. Saudáveis. Alguns talvez estejam muito confusos. Or very deep in pain.
ou em profunda dor, or so much fear, ou tanto medo, the essence of the first refuge, leave it as it is for a moment. A essência do primeiro refúgio, deixa como é por um momento, como está. Dê espaço para essas experiências. São apenas experiências. Feel support, that we are all supporting each other. Sinta o suporte, a ajuda que todos damos uns aos outros. Estamos todos ajudando você neste momento. Dê espaço. Permita. Leave it as it is. Rangsar Shah. Deixe-a como está. Body of emptiness, unbounded space. O corpo da vacuidade, o espaço ilimitado. First refuge embodies all the different O primeiro refúgio compreende todas as diferentes qualidades do espaço, sem limites. Significa, deixe como está, como é. Quando eu digo isso, você pode reconhecer em você. Você está tentando deixá-la como está, mas você percebe que existe alguém ali que não está deixando ela ser. Essa é uma face da sua dor. Reconheça isso. Você diz, estou tentando deixar a dor, o conflito, como ele é. Mas existe alguém mais nesse processo que está tentando não seguir. Está tentando um desafio. Está sentindo um problema com isso. Você tem que reconhecer isso. Não só a dor. A dor não é ruim. Mas aquele que não está descansando não é bom. A dor não é ruim. Aquele que não está descansando, aquele que não está permitindo, não está bem. Permita, descanse. Nenhuma mudança é necessária. Nenhum esforço é necessário. E perceba, aquele que está colocando esforço vai, na verdade, aumentar a sua dor. Aquele que está fazendo esforço está tentando reduzir a dor, mas em vez disso, vai aumentar a dor. Porque quando você põe esforço, este é a fonte de dor, não é a dor em si mesma. A dor em si mesma, em primeiro lugar, ela só existiu porque esse tipo de esforço constante, anos de esforço constante,
veio, é isso que causa a dor. A dor pode vir e ir tão rápido, como nuvens, como o tempo, a menos que alguém mais esteja segurando, se apegando a essa dor, manipulando ela e aumentando ela, aumentando, expandindo ela, impactando seu mundo. Tudo isso não é a dor que está fazendo, é a mente que se apega que está fazendo isso. Deixe a mente que se apega descansar naquele espaço. Essa sensação de descanso Vamos refletir de novo, olhar para a nossa vida. Quantas faces do eu, você está experimentando nesse momento da sua vida? E vamos olhar para aquele que é o mais difícil e desafiador. O que está faltando? É a proteção do primeiro refúgio. O que está faltando é a conexão com aquele espaço, a consciência daquele espaço. Como você faz isso? Como eu disse. Deixe ser. Deixe-a em seu próprio lugar. Reconheça onde você está pondo esforço. Não há necessidade de colocar esforço. O esforço é outra face da sua dor. Apenas reconheça isso. Sim, o esforço é outra face da minha dor. É isso. Quando você reconhece, você já está começando a ser ajudado. Então, a primeira qualidade do refúgio interior, o espaço ajudando diretamente você a superar a fonte de toda a nossa dor, que é a identidade de dor, e como o espaço, a consciência do espaço ajuda a identidade de dor, porque ela dissolve. Isso está claro. Então, na próxima sessão, vou falar mais sobre isso. O segundo refúgio é a consciência. Tomo refúgio no corpo de luz. Como eu disse, a consciência é um aspecto da autorrealização, de conhecer a si mesmo. Um aspecto, não o total. Então, o que essa consciência é, nós chamamos Woxie, significa, como eu disse, me ajude a reconhecer minha face. Quando eu digo ajude-me a reconhecer minha face, mestre, ajude-me a reconhecer a minha face, não estamos falando dessa face. Você pode ir no banheiro, olhar no espelho, você percebe,
Você pode ver facilmente, você não tem que rezar para isso. 5 anos depois, você vai ver uma outra face. Aí talvez, será que você mudou o espelho, comprou um espelho melhor que te mantém jovem? Não, o espelho talvez continue mudando. Aquelas faces mudam. Então me ajude a reconhecer a face que não muda, o eu eterno. A conexão. O segundo refúgio é sobre a conexão. A conexão sem repetir o conceito da conexão. A conexão sem o esforço de se conectar. A conexão sem idealizar ou verbalizar a conexão. Conexão sem pensamentos. Sem esforço. Sem manipulação. Como a conexão de um filho com sua mãe. Confiança plena. Não precisa de nenhum organograma, nenhum esforço, nenhum lembrete, nenhuma manipulação, nenhuma expectativa. Uma viva, simples, alegre, protetora conexão de confiança. É como a conexão da mãe com seu filho e a do filho com sua mãe. Esse é o segundo refúgio. Então, quando estamos conectados ao segundo refúgio, você está protegido da fonte de dor, daquela identidade de dor. A identidade de dor, ela está protegida pela mãe. A identidade de dor está guiada por aquela mãe. A identidade de dor é abraçada pelo abraço luminoso e espaçoso daquela mãe. Então, no segundo refúgio, há também esse sentido de que falamos de tornar-se amigo. A sua visão, a sua aparência tornando-se seu amigo, sua vida tornando-se sua amiga, suas experiências tornando-se suas amigas, seu pensamento se tornando seu amigo, suas emoções, até mesmo a sua dor se tornando seu melhor amigo. Nessa conexão, uma boa conexão entre a criança e seu filho e sua mãe, a dor da criança, às vezes é simplesmente a falta de uma conexão mais profunda com sua mãe. A dor da criança pode ser um sinal para a mãe estar consciente e perceber e observar e olhar e ver o filho e sentir. Então, esse é o sentido do segundo refúgio, no qual a identidade de dor é curada ou protegida. Então, o último, o terceiro refúgio, como eu disse no começo, o significado de autorrealização é a realização da união da consciência e do vazio. Então, a realização da união da consciência com o vazio. A união, há uma conexão. Não é simplesmente o vazio, não é só claro. A claridade, ela é vazia. Senão, não pode ser clara.
O vazio, a vacuidade, ela é vazia. Senão não pode ser vazia. São separados? Não, não são separados. São inseparáveis. Então, algum sentido de uma sensação de conexão com essa união, assim como o assunto do filho com sua mãe, também pode se aplicar aqui. Like child resting in the loving arms of mother. Como a criança descansando nos braços amorosos de sua mãe. A connection. It's feeling connection. Uma conexão. É sentir a conexão. It's open and it's aware. It's aware. Está aberta e consciente. So that is é consciente da abertura. Isso é um pouco difícil de explicar em palavras, mas é também uma experiência disso. A parte importante da prática, nessa terceira categoria, é a habilidade de prolongar, expandir, estender essa consciência da conexão. Em uma única meditação, se você fica meia hora, talvez nos primeiros momentos você esteja conectado, depois você perde a conexão e nos outros 25 minutos não tem nenhuma conexão. Ou às vezes você tem uma conexão de 1 hora e na segunda hora não tem nenhuma conexão. Às vezes você tem uma conexão o dia todo e às vezes você não tem nenhuma semana. Às vezes você pode, a sua vida inteira, um mês, estar sempre conectado. Expandir a conexão. Eu sei que em várias tradições antigas existem práticas formais e informais. Em muitos lugares, as práticas formais e informais são muito separadas, divididas. Algumas pessoas são tão boas em fazer a prática formal, elas sentam todo dia, mas depois que elas sentam, o resto do dia não corresponde àquele estado de estar sentado, meditando, e elas nem têm a consciência disso. Expandir, a expansão não está lá, a extensão não está lá. Aqui é muito importante como expandir, como permitir que as experiências... Então, por que permitir as experiências? Porque na união, muitas qualidades iluminadas vão se manifestar se você permitir. Como na dor, mesmo que você às vezes não permita, muitas dores se manifestam espontaneamente. Mas quando elas despertam, você pode estar consciente, pode dissolvê-las, pode cortá-las, pode transformá-las, mudá-las, encurtá-las. Podemos fazer muitas coisas com elas, apenas por estar consciente. Mas se você não estiver consciente, ela se expande por si mesma. Então a meditação, a parte de expansão é necessária da consciência. É por isso que tantas vezes as pessoas falam como integrar isso na vida. Então o entendimento mais profundo é como integrar isso tudo à prática informal na vida do dia a dia. O outro lado, então, não apenas você permite isso, no terceiro caso, não apenas permite, mas exercita isso. Por exemplo, vou dar apenas um exemplo curto, rápido.
Pode ser que ele se torne mais longo. Na sessão da manhã, como estamos dizendo, a raiz da nossa dor, individualmente ou coletivamente, tem muitas faces da nossa dor, e tentar estreitar isso em uma que você esteja agora, nesse momento, experimentando na sua vida, uma dor, esteja consciente disso. De certa forma, você dá um passo para trás, olha para ela, fique consciente dela. Letting it be, leaving it in its place. Deixe-a ser, deixe-a em seu lugar, como está. As you do that, immediately, conforme você faz isso, imediatamente, new space, new possibility, é uma nova dimensão, um novo espaço, uma nova possibilidade que surge. A cura já começou a acontecer. Você sente o espaço sagrado do primeiro refúgio. E então, agora você está consciente do segundo refúgio. Você está conectado. Você está se familiarizando. A luz desperta, o sol está brilhando, o calor está surgindo. Naquele momento, estou dizendo, eu permito, estou conectado, estou permitindo as experiências, as qualidades desse espaço. As qualidades dessa consciência. Porque o espaço não é só o espaço, a luz não é só luz. São todas qualidades dinâmicas. Estou permitindo elas. E o que acontece? Talvez no meio dessas coisas, você sinta uma profunda sensação de confiança, uma sutil abertura, uma sensação de alegria. E você testemunha isso. Não estou fazendo nada disso. Estou apenas testemunhando que ela está despertando. A hora que você percebe e vê isso, está consciente disso, você está nutrindo aquela qualidade. A sua consciência é o solo, é o fertilizante. A consciência é a água, é o ar. A sua consciência é o calor. Ela nutre aquela qualidade. Está consciente. Não estou fazendo nada, apenas estou consciente. E quando estou consciente, aquela alegria não é apenas uma alegria mais. Está realmente dando um sorriso ao seu rosto. Há uma luz nos seus olhos que desperta e brilha. Palavras de amor, sentimentos de conexão. Já mudou a forma. E eu não estou ainda fazendo nada. Estou apenas consciente do que está acontecendo. Naquele refúgio interior, estou com confiança nisso. E já estou, no mesmo momento, me sentindo melhor no meu corpo. E sentindo mais conexão com as pessoas. E sentindo mais imagens de como ajudar outros. Não estou apenas sentindo, estou fazendo já. Eu percebo que estou no meio de uma ação já fazendo isso, porque está se manifestando. E ainda estou não fazendo nada. Eu não estou fazendo nada.
mas está acontecendo. As atividades iluminadas, as ações iluminadas estão acontecendo. A ajuda está acontecendo. E eu não estou fazendo nada. E estou testemunhando isso. Estou consciente disso. Estou vivendo nesse espaço. Então, essa é uma sensação de como, tentando fazer um resumo aqui em alguns minutos, porque temos poucos minutos sobrando, é que a fonte, a raiz de nossa dor individual e coletiva é a identidade de dor, que tem tantas faces diferentes, tantas tradições diferentes, doutrinas, veículos. Todos começaram, até os nossos diferentes aspectos de nossa vida começaram ao redor disso. Estamos constantemente manifestando por causa de diferentes faces ou camadas do eu. Algumas são boas, outras são não tão boas, mas mesmo aquele que está tentando julgar, isso não é o sentido do eu. Todos são igualmente ainda uma rota para a nossa dor. É claro que a fim de nos curar e nos livrar disso e superar isso, há uma sequência em ordem, né, que você tem que fazer. A maioria de nós. Alguns conseguem fazer assim bem rápido. É como deletar fotos no seu iPhone, né? Você fez tantas fotos lindas e aí você viu que não tem mais espaço, de repente você tem que começar a deletar. Aí você tem que selecionar. Então, significa, você seleciona aquelas que você quer deletar, você abre todos os arquivos. Esse aqui tá, eu posso deletar, essa também. Essa não, essa é uma linda foto que eu não posso deletar. Essa eu quero pôr até numa moldura, quero mandar para alguém. Essa eu vou pôr num livro. Quero que essa dure para sempre. Então, claro, essa eu não vou deletar. Então, a próxima eu deleto. Essa é uma forma de fazer. Na maioria das vezes a gente faz desse jeito. Ninguém vai jogar o iPhone numa rocha e quebrá-lo, deletá-lo como um todo, por causa das fotos, né? Ninguém vai fazer isso, né? Quer dizer, alguém, pessoa corajosa, pode até fazer, mas alguns podem dizer, não, tem tanta sujeira, tanto lixo aqui, eu quero realmente, vou selecionar tudo, Shift A, e aí eu vou deletar tudo. Por isso que é o Shift A, All, tudo. Shift tudo, deleta tudo. Em 2 passos você deletou o processo inteiro. Isso pode funcionar. Mas a gente talvez não tenha tanta coragem de fazer isso de uma forma tão drástica, né? Então faça da sua forma. Selecione. E a última coisa que nós vamos selecionar é aquele que está selecionando. Porque é bem possível que você continue selecionando tudo, deletando tudo. Aí você esqueceu aquele que está selecionando tudo. Ele escapa. A verdadeira fonte de cura. Um curso pela internet gratuito ao longo do ano sobre o resgate da alma. Webcasts ao vivo, todos os meses gratuitos. Fóruns de discussão em múltiplas línguas. Webcasts gravados. Gravações em MP3 e materiais para impressão por download neste site. Para mais informações, aprenda mais sobre Tenzin Wangyal Rinpoche e seus ensinamentos sobre o budismo bom tibetano neste site e no Facebook.